Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está nos acompanhando, nos assistindo aqui no canal no YouTube. Mais um videozinho pra vocês por aqui, nesse início de ano, tentando pegar corpo, tentando criar esse vínculo com vocês, ter um pouco mais de assiduidade nos vídeos aqui no canal, pra falar muito sobre futebol, com análise, com informação. E opinião, sem dúvida nenhuma, por aqui. Então já peço o seu like, já peço a sua inscrição. E vamos juntos, tendo essa troca, tendo esse papo. Você sabe quanto que é importante, né? Seu comentário, seu like, sua inscrição por aqui, pra gente manter o foco. E tá sempre por aqui trazendo vídeos pra vocês. Sempre falando de futebol brasileiro, nesse início de temporada. Ontem eu falei da questão do Maicon indo pro Corinthians, ficando no Corinthians, melhor dizendo, ou indo pro Galo. E hoje vamos falar um pouco de Flamengo e Caio Jorge, também a questão do Cruzeiro e tudo mais. Bom, a grande maioria das pessoas que acompanham, que gostam de futebol já estão sabendo, o Flamengo tentou a contratação do Caio Jorge, e isso está fazendo as diretorias, tanto de Flamengo, tanto de Cruzeiro, começarem a ter uma relação tanto quanto estremecida. O Flamengo, que ao meu ver quer se tornar de fato o Bayern de Munique do Brasil, fez uma proposta de 30 milhões de euros para um jogador do mercado do futebol nacional, que foi o Caio Jorge. Isso dá por volta de 190 milhões de reais, e o Cruzeiro acabou negando. Eu vou dar minha opinião aqui em 2 pontos, tá? Vou começar nesse primeiro, que eu falei que o Flamengo quer se tornar o Bayern de Munique do Brasil. É inegável dizer que de 2015 pra cá, melhor, de 2016 pra cá, o Flamengo se organizou, venceu os títulos de Campeonato Brasileiro, venceu ali os títulos da Libertadores, tem Copa do Brasil nesse meio do caminho. Desde 19, de fato, conquistando esses títulos. Eu coloco a remontada desde 16, que 16 o Flamengo já foi vice, 17 o Flamengo já estava com um cenário muito melhor do que vinha apresentando nos últimos anos e tudo mais. Mas é 19 para cá, desde Jorge Jesus, essa montagem foi feita e o Flamengo conseguiu seguir um caminho muito bom. E é o caminho que todo mundo espera. O Flamengo não é de sombra, não é mais nem sombra do que ele era nos anos 90, início dos anos 2000, aquela bagunça e tudo mais. Hoje, ao lado do Palmeiras, é o time mais organizado. Isso aí é desnecessário dizer. A gente diz porque é sempre bom relembrar, mas é desnecessário dizer que hoje o Flamengo é, sem dúvida nenhuma, um dos principais times do futebol brasileiro e vai perdurar por muitos anos porque conseguiu ajustar a sua casa. E tá com dinheiro, tá com bala na agulha para fazer as contratações que bem entender. Porém, o Flamengo muda um pouco o seu jeito de contratar. O Flamengo estava trazendo jogadores que não deram certo na Europa. Foi o caso do Gabigol, que não deu certo na Inter de Milão. Foi o caso do Pedro, que aconteceu do Fluminense e foi para a Europa. Eu esqueci o nome do time que o Pedro tava. E veio pro Flamengo e fez o que fez. É o próprio caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já tinha voltado um ano antes do Wolfsburg pro Santos. Fez uma temporada no Peixe, mas já veio pro Flamengo. Mas ainda assim era uma aposta, não era uma contratação de pôr impacto do futebol brasileiro. O Diego veio em fim de carreira. O Everton Ribeiro se acendeu no Flamengo, mas era uma época também que se apostava muito. Sabe? É uma diferença. Há uma diferença no modelo de contratações que o Flamengo vem fazendo. Que também nos últimos anos trouxe Carrascal, que é um jogador estrangeiro. Trouxe o Jorginho, que é brasileiro de fato, mas estava há muito tempo na Europa. Trouxe o Saul, é outro jogador estrangeiro. Trouxe inúmeros jogadores, o próprio Plata, né? Então dá pra ver uma mudança de cenário. Dá pra se ver uma mudança de cenário. E eu enxergo como de fato o que o Bayern de Munique faz na Alemanha. O Bayern de Munique na Alemanha é o principal time, todo ano campeão. São raras as exceções em que o Bayern perde o título do campeonato alemão. E ele sempre tá pegando jogador
do próprio mercado, do mercado interno. Vamos lembrar aqui os casos do Guts, o caso do Lewandowski, né? Dá pra gente enumerar inúmeros casos do Bayern, o Hummels, grande maioria vindo do próprio Borussia Dortmund. E eu vejo o Flamengo fazendo essa jogada, primeiro, porque tem dinheiro, e segundo, porque ele quer se tornar de fato o principal time do Brasil, já mas quer se tornar de fato e dar um recado pro mercado, né? Que vai perdurar essa ideologia do Flamengo por muito tempo. E o Cruzeiro, que ficou anos na Série B, começou, né, ano passado nesse modelo de SAF. Na verdade, começou com o Ronaldo, né, desde que subiu o modelo de SAF, mudou o dono, o Pedrinho do supermercado, comprou a SAF do Ronaldo desde o ano passado e esse ano conseguiu montar um elenco bem interessante, deu a oportunidade do Leonardo Jardim de montar um elenco. O elenco do Cruzeiro também foi muito caro esse ano. O elenco do Cruzeiro contou no início da temporada com o Dudu, tinha o Gabigol, o próprio Caio Jorge, que é o jogador que a gente vai destacar, que todo esse imbróglio gira em torno dele, também foi uma contratação de alto impacto para o Cruzeiro. Veio também mostrando um novo modelo com a SAF e conseguiu chegar a Libertadores após 6 anos. E conseguiu voltar a ser um time da linha de cima, da linha de frente do futebol brasileiro. Terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro colocado. Então dá pra ver que o sistema do domínio do Cruzeiro foi muito bem montado. Mas o Flamengo quer mostrar que, independente se é um time de Série B, se é um time de primeira prateleira, se é um time que vai disputar de Sul-Americana, eu tenho dinheiro para contratar quem eu quiser. E tentou o Caio Jorge, né? Caio Jorge, o centroavante. O Felipe Luiz, esse ano, teve muitos problemas com o Pedro. O Pedro teve lesão, o Pedro teve um momento que não estava treinando bem, o Pedro voltou a ter lesão. E o Felipe Luiz teve que improvisar. Muitos jogos o próprio Bruno Henrique jogou de centroavante, muitos jogos o Plata acabou fazendo essa função e quer ter um reserva imediato pro Pedro. Ou então, vou falar pra você, no momento, o Caio Jorge seria titular e o Pedro reserva, ao meu ver. Porque a gente não sabe como o Pedro vai de fato voltar de lesão. E é uma segunda lesão consecutiva. O Pedro já teve uma lesão na temporada de 2024, teve lesão agora na temporada de 2025. Vamos ver como o Pedro volta também em 2026. Então, no momento, eu vejo o Caio Jorge com mais chance de ser titular do que o próprio Pedro. Mas não vai acontecer porque o Caio Jorge vai continuar no Cruzeiro. Dito isso, o que o Caio Jorge impacta no futebol brasileiro? Ele foi o artilheiro da última temporada. Ele ainda é muito jovem, revelado na base do Santos. Foi pra fora, né? Voltou. Não deu certo na Europa. Se eu não me engano, quem tá na Arábia é o Marcos Leonard, né? O Caio Jorge foi pra Juventus e retornou. Jovem, se eu não me engano, não passa dos 23 anos. É um jogador que tem uma projeção de carreira altíssima. E o Cruzeiro também, pensando no seu próprio bem, pensando na sua Libertadores, faz certo em não liberar. Porém, o outro lado, que daí é o lado da história que eu queria entrar, falei que ia ter duas visões. Uma é a visão do Flamengo nessa questão de ser o Bayern de Munique, e a outra é o Cruzeiro. Gente, 190 milhões de reais dá pra montar um elenco fortíssimo de Série A. Em uma peça, você conseguiria transformar um elenco todo numa temporada. Com uma peça. Com a venda de uma peça. Né? Então, eu entendo o Cruzeiro não querer vender. O Cruzeiro, entre aspas, tá? Que todo dinheiro é bem-vindo. Não adianta falar, nós não precisamos de dinheiro. Pra mim, essa falácia, ela não existe. Mas, entre aspas, tem dinheiro a equipe do Cruzeiro. E por isso conseguiu segurar um jogador tão importante pro seu elenco, visando a próxima temporada. O que eu faria? Eu também não venderia, né? Pensando pelo lado do Cruzeiro, não tem como vender o jogador. Ainda mais para um time do próprio país. Se vê uma proposta dessa do Caio Jorge, sei lá, de novo pra Europa, se vê uma proposta dessa pro Caio Jorge do mundo árabe, pô, ia ser interessante, o jogador ia ganhar
um salário, a morar fora do país, tal. Você não tá fortalecendo um adversário. Pense em vender. Mas no mercado nacional, eu achei pesada a postura do Pedrinho. Essa postura não caiu bem pelos lados do Rio de Janeiro. O BAP estremeceu a sua relação com o Pedrinho porque essa transação era um contato direto de diretorias. Não tinha ninguém do staff, dos executivos de futebol, tanto do Cruzeiro, tanto do Flamengo, conversando nessa parada. Era de presidente para presidente. O que o Pedrinho ficou literalmente muito bravo, para não falar a palavra puto aqui, foi quando o Felipe Luiz entrou na jogada, ligou pro Caio Jorge, começou o famoso assédio, né? Entre o time do Flamengo com o jogador. Entre o técnico do Flamengo com o jogador. E isso que deixou o Pedrinho completamente nervoso e tá certo ele. Pô, a gente tá mantendo uma conversa de um nível aqui. Tá os dois presidentes. Aí você vai colocar uma terceira pessoa pra tentar ludibriar o cara que você tá negociando. É realmente uma postura, não digo errada, mas é uma postura antiética do Flamengo. Claro que cada um usa as armas que tem e o jeito que tem pra convencer uma pessoa. Mas, de fato, é uma postura completamente antiética e tá certo. Lembrando que o Flamengo e o Cruzeiro já fizeram muitas transações recentes. A última foi aí o zagueiro Fabrício Bruno no começo do ano, já com o BAP e já com o Pedrinho. Né? Teve um entrave já na forma de pagamento do Cruzeiro pro Flamengo. Então já tinha uma certa rusga e agora vem essa questão do Caio Jorge que dá pá de cal, né? Dá pá de cal nessa relação entre os dois presidentes e, consequentemente, com os dois times. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa questão do Flamengo se tornar o novo Bayern de Munique, do Cruzeiro não aceitar a venda de um jogador importante, mesmo com valores estratosféricos para a nossa realidade no mercado nacional. Comente aqui, deixe o seu comentário aqui, deixe seu like também, se inscrevendo e a gente volta amanhã, quem sabe. Ou vou tentar manter essa primeira semana, pelo menos, para agosto, com muitos vídeos por aqui. Mas muito obrigado pela audiência de todo mundo, pelo carinho de todo mundo. E a gente vai seguindo, crescendo cada vez mais aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Também nos siga nas redes sociais, @IECHenrique, que tem muita coisa pra gente comentar por lá também, narrações, os jogos que eu faço. Bom, meu trabalho tentando ser difundido em várias plataformas. Forte abraço a todos vocês, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, fique com Deus. Tchau.